Você já passou por uma praça tranquila, com famílias passeando, pessoas conversando, crianças brincando, e de repente viu algo que fez o coração disparar. Imagine-se, no meio dessa calmaria, uma boneca estivesse sentada sozinha em um banco, imóvel, olhando fixamente para todos que passavam. Estranho, mas ainda aceitável. Agora imagina essa boneca começar a mexer os braços, virar a cabeça e até soltar um gemido assustador. Foi isso que Silvio Santos e sua equipe aprontaram em mais uma pegadinha clássica, a boneca possuída. Entre sustos, gritos e correria, o que parecia uma simples cena virou um espetáculo de terror e humor em plena luz do dia. E aqui você vai acompanhar cada detalhe narrado, sentindo como se estivesse lá na praça. Então já aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque rir sozinho nunca tem a mesma graça. A praça era o cenário perfeito para o espetáculo do inesperado. Um espaço aberto, cheio de vida, onde tudo parecia comum demais para levantar qualquer suspeita. O sol brilhava forte, refletindo nas folhas verdes das árvores. Crianças corriam atrás de pombos que insistiam em disputar migalhas de pão. Casais caminhavam de mãos dadas e alguns senhores jogavam dominó em mesas de pedra. O ambiente transmitia tranquilidade, quase um convite à rotina, sem espaço para nada fora do normal. Mas ali, em meio a essa paisagem de cotidiano pacato, estava o elemento que iria transformar aquele dia em algo inesquecível. Uma boneca. Não era uma boneca qualquer. Era grande, quase do tamanho de uma criança, com cabelos longos, escuros e despenteados. Seus olhos de vidro pareciam brilhar de maneira estranha à luz do dia, e o corpo rígido estava vestido com um vestido branco, já amarelado pelo tempo, que lembrava aquelas roupas antigas de filmes de época. Sentada sozinha em um banco de madeira, a boneca transmitia ao mesmo tempo inocência e perturbação. Quem passava não podia evitar lançar um olhar curioso. Afinal, o que uma boneca daquele tamanho fazia ali, sozinha, em plena praça? A equipe de Silvio Santos sabia exatamente o que estava fazendo. Com câmeras escondidas em postes, árvores e até dentro de uma caixa de energia falsa, cada detalhe estava preparado para registrar as reações. O truque era simples, mas genial. Dentro da boneca, um ator pequeno e ágil controlava os movimentos. Às vezes, levantava um braço lentamente, outras vezes girava a cabeça em direção às pessoas e, em certos momentos, soltava um som baixo, algo entre um gemido e uma risada sinistra. A naturalidade dos movimentos dava a sensação de que a boneca realmente tinha vida própria. De longe, os produtores observavam atentos, enquanto Silvio Santos, com aquele sorriso maroto que só ele tinha, aguardava o momento certo de dar suas gargalhadas. Ele sabia que a combinação era perfeita. O contraste entre a calma da praça e o terror inesperado de uma boneca possuída faria qualquer um perder o chão. O cenário foi pensado para acentuar o impacto. O banco em que a boneca estava posicionada ficava em uma área de passagem obrigatória, bem no caminho de quem atravessava a praça. Não havia como ignorá-la. Quem vinha de um lado para outro inevitavelmente precisava passar por perto, e era ali que o medo tomava forma. A cada minuto que passava, mais pessoas entravam na cena sem saber. Algumas, de início, nem notavam a boneca. Outras, ao perceberem, diminuíam o passo, franzindo a testa, como quem tenta decifrar se aquilo é apenas uma brincadeira ou se tem algo errado. A curiosidade, misturada com o desconforto, criava o clima perfeito para o susto. E quando o primeiro movimento acontecia, o efeito era imediato. A boneca mexia a cabeça devagar, acompanhando o caminhar de alguém. E bastava isso para arrancar um grito ou uma corrida desesperada. Do lado de fora, a equipe se contorcia de rir. Era o tipo de pegadinha que parecia simples demais, mas que funcionava com uma precisão cirúrgica.
não demorou. Muito para a praça virar palco de pequenas multidões curiosas. Alguns passantes paravam, observavam de longe e cochichavam entre si. Crianças apontavam para a boneca, umas rindo, outras agarradas aos braços dos pais com medo, e todos os olhares, sem exceção, acabavam fixos na mesma direção. Aquele banco aparentemente inocente que guardava o segredo da pegadinha. A cada nova vítima, a expectativa crescia. Quem seria o próximo a se aproximar? Quem teria coragem de encarar a boneca de perto? Era esse suspense, esse fio de tensão misturado com a normalidade da praça, que fazia da apresentação da cena um espetáculo à parte. Silvio Santos sabia que estava prestes a entregar mais um momento inesquecível para a televisão brasileira. A primeira vítima dessa pegadinha foi uma mulher de meia-idade, provavelmente indo embora do trabalho, pois ainda usava uniforme simples e carregava uma bolsa surrada no ombro. Ela atravessava a praça em passos decididos, sem dar muita atenção ao que acontecia ao redor. Para ela, aquele era apenas mais um dia comum. Chegar em casa, preparar o jantar, descansar. O que ela não sabia é que naquele instante sua rotina seria interrompida de uma forma que ela jamais esqueceria. Assim que passou em frente ao banco, notou a presença da boneca. Seus passos diminuíram automaticamente, quase sem que ela percebesse. Era como se o corpo instintivamente a alertasse de que havia algo errado. Ela franziu a testa, olhou para os lados, como quem procura uma explicação. Quem teria deixado isso aqui? Pensou. Afinal, não fazia o menor sentido uma boneca tão grande estar ali sozinha, abandonada em plena praça. Por alguns segundos, ela tentou se convencer de que aquilo não passava de uma brincadeira de crianças ou talvez de um objeto esquecido. Mas os olhos de vidro da boneca pareciam fixos nela, acompanhando cada movimento. Era desconfortável. A mulher suspirou fundo, tentou ignorar e seguiu em frente. Foi nesse momento que o ator dentro da boneca fez o primeiro movimento, um leve virar de cabeça. A mulher congelou no mesmo instante. O coração disparou, as pernas ficaram bambas e ela levou a mão à boca num gesto de incredulidade. A cena era surreal demais para ser real. Tentou rir de nervoso, como quem diz para si mesma, isso não pode estar acontecendo. Mas quando a boneca levantou o braço devagar, apontando para ela, o nervosismo se transformou em puro pavor. Ela soltou um grito agudo que ecoou por toda a praça. As pessoas ao redor se viraram, algumas já sabiam da pegadinha e riram, outras apenas se assustaram com o barulho. A mulher, desesperada, deu alguns passos para trás, quase tropeçando na calçada. E como se não bastasse, a boneca inclinou a cabeça para o lado, lentamente, em um gesto que lembrava as cenas mais aterrorizantes de filmes de suspense. Foi demais para ela. Em pânico, virou-se e correu em direção à saída da praça, deixando a bolsa escorregar do ombro e quase cair. Seus passos apressados, o cabelo balançando, no ar e o olhar de puro desespero renderam uma das cenas mais engraçadas e marcantes daquela tarde. Do lado de fora, a equipe mal conseguia conter o riso. Silvio Santos, acompanhando tudo pelos monitores, já gargalhava alto, com aquele jeito inconfundível, batendo palmas como quem dizia, essa valeu a pena. A simplicidade do truque e a intensidade da reação formavam o contraste perfeito. Mas a mulher não parou por aí. Depois de correr alguns metros, ainda olhou para trás, como se quisesse confirmar que a boneca não a seguia. E ao ver que outras pessoas agora se aproximavam do banco, ela gesticulou com as mãos, tentando alertar. Cuidado, é assombrada! A cena, claro, só aumentou a curiosidade de quem estava por perto. E foi justamente esse efeito em cadeia que Silvio Santos adorava provocar. Uma vítima reagia de forma tão explosiva que atraía a atenção de todos ao redor, criando expectativa para a próxima reação. Era como se a praça inteira começasse a respirar junto, com a pegadinha.
No fim, a mulher desapareceu pelas ruas próximas, ainda olhando para trás de tempos em tempos. Talvez tenha levado horas para se convencer de que não havia nada de sobrenatural naquela boneca. Mas uma coisa era certa: naquele dia, ela foi protagonista de um dos sustos mais engraçados já registrados pela televisão brasileira. Se a primeira vítima foi puro pânico, a segunda trouxe uma mistura de coragem, curiosidade e um pouco de teimosia. Tratava-se de um rapaz jovem, provavelmente universitário, mochila nas costas, fones de ouvido pendurados no pescoço e uma expressão relaxada de quem já tinha visto de tudo na vida. Ele atravessava a praça com passos despreocupados, olhando para o celular, sem se importar com nada ao redor. Foi só quando ergueu os olhos e notou a boneca no banco que seu ritmo diminuiu. A princípio, não pareceu assustado. Pelo contrário, um sorriso curioso surgiu em seu rosto. "Quem deixou isso aqui?" murmurou, como se fosse um enigma. Engraçado. O rapaz até olhou para os lados, procurando câmeras ou alguém por perto. Talvez já tivesse visto pegadinhas do Silvio Santos antes e estivesse desconfiado. Ele se aproximou devagar, tirou os fones do pescoço e parou diante da boneca. Abaixou-se um pouco, examinando o rosto imóvel, os olhos fixos de vidro e o vestido antigo. "Isso tá muito estranho", comentou em voz alta, rindo sozinho. O público ao redor já começava a observar, esperando o momento em que a cena se transformaria em susto. De repente, a boneca moveu um dos dedos da mão. Foi um gesto mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o rapaz dar um pulo para trás. O coração dele acelerou e o sorriso cedeu lugar a uma expressão de surpresa. Ainda assim, não correu. Ao contrário da primeira vítima, que fugiu desesperada, ele permaneceu ali, tentando manter a compostura. "Tá de brincadeira comigo, né?" disse, olhando ao redor, tentando encontrar cúmplices escondidos. A boneca então girou a cabeça lentamente, encarando-o. O silêncio do momento só aumentava a tensão, até que o rapaz soltou uma risada nervosa. "Ah, não, isso aqui só pode ser pegadinha", falou, tentando se convencer. Mas quando a boneca levantou os dois braços ao mesmo tempo, esticando-os em sua direção, como se quisesse abraçá-lo, o rapaz perdeu a coragem. Soltou um grito curto e tropeçou para trás, caindo sentado no chão da praça. O público que já observava a cena não conteve o riso, e algumas crianças até apontaram e gargalharam. Ainda sentado, o jovem levantou a mão em um gesto defensivo, como quem diz: "Chega, não se aproxima." A boneca inclinou a cabeça de lado como se zombasse da situação, e isso foi a gota d'água. O rapaz se levantou apressado, bateu a poeira da calça e saiu correndo, olhando para trás a cada 2 passos. Do outro lado, Silvio Santos ria sem parar, repetindo a frase clássica: "Mas não é possível, olha só a cara dele." O contraste entre a autoconfiança inicial e a fuga atrapalhada do rapaz era hilário. O que tornou essa reação tão especial foi justamente a tentativa de resistir ao medo. Diferente da primeira vítima, que se entregou ao pânico imediatamente, o jovem tentou bancar o valente. Quis mostrar que não tinha medo de uma simples boneca, mas a cada novo movimento dela, a coragem ia se dissolvendo, até sobrar apenas o instinto de correr. Depois que saiu da cena, o público que observava ainda comentava e ria alto. Uma senhora chegou a brincar: "Esse aí vai pensar 2 vezes antes de encarar boneca na praça de novo." O episódio se tornou um verdadeiro espetáculo coletivo, em que todos compartilhavam da mesma mistura de susto e diversão. E assim, a pegadinha seguia seu curso. A boneca possuída já tinha provocado uma fuga desesperada e uma queda atrapalhada. Cada nova vítima parecia acrescentar uma camada diferente à narrativa. Silvio Santos sabia que, a cada reação, o vídeo ganhava mais força, mais graça e mais chances de se tornar um clássico eterno.
A terceira vítima daquela tarde foi um senhor já de idade, típico frequentador de praça. Usava um chapéu de palha gasto pelo tempo, camisa de botão aberta até o peito e carregava um jornal dobrado embaixo do braço. Caminhava devagar, observando o movimento, cumprimentando conhecidos e parando de vez em quando para comentar algo. Tinha a tranquilidade de quem não se deixa abalar facilmente. Quando se aproximou do banco, viu a boneca e imediatamente fez uma careta. "Mas o que é isso?" murmurou. Ele se aproximou um pouco, examinou a cena e soltou um resmungo. "Coisa estranha. Quem será que largou isso aqui?" Ao contrário das vítimas anteriores, o senhor não demonstrava medo imediato. Pelo contrário, parecia mais irritado do que assustado. Com passos lentos, parou em frente à boneca, apoiou-se na bengala e olhou fixamente para os olhos de vidro. "Não sei quem deixou você aqui, mas vai acabar assustando as crianças", disse, como se estivesse realmente conversando com ela. Foi nesse momento que a boneca deu seu primeiro sinal de vida, um leve giro de cabeça para o lado. O senhor arregalou os olhos, mas não recuou. Ficou parado, encarando. Depois de alguns segundos de silêncio, deu uma risada curta, nervosa. "Ah, já sei o que é isso. Deve ser alguma dessas brincadeiras de televisão." O público ao redor prendeu a respiração, esperando a reação seguinte. A boneca então moveu um braço, esticando-o em direção ao senhor. Ele deu um passo atrás, quase tropeçando, mas ainda não perdeu a compostura. Tá bom, vocês querem me assustar, né? Pois não vão conseguir tão fácil", disse em voz alta, como se desafiasse o invisível. A cena ficou ainda mais engraçada quando a boneca inclinou a cabeça e soltou um gemido baixo, um som grave e arrastado que ecoou pela praça. Dessa vez, o senhor recuou mais 2 passos, levantando a bengala como se fosse uma arma. "Olha, se vier para cima, eu me defendo, hein?" ameaçou, mas o tremor em suas mãos denunciava que a coragem não era tão firme quanto as palavras. E foi aí que veio o clímax. A boneca levantou os 2 braços de uma vez, como se fosse se jogar para cima dele. O senhor deu um grito rouco, virou-se e começou a correr. Mas como não, tinha a mesma agilidade dos mais jovens. Sua fuga foi lenta e desengonçada. A cada passo, olhava para trás, ainda brandindo a bengala no ar, enquanto a plateia ao redor caía na gargalhada. Silvio Santos, acompanhando de longe, gargalhava como criança. "Ele quis pagar de valente, mas foi o primeiro a sair correndo", dizia, repetindo o gesto do senhor com a bengala, imitando a cena. O mais engraçado é que, mesmo depois de se afastar, o senhor não parou de resmungar. Apontava para o banco e gritava: "Isso não se faz com um idoso, viu? Quase me mataram do coração." E quanto mais bravo ele ficava, mais engraçada a cena se tornava para quem assistia. Ao final, ele ainda encontrou um grupo de curiosos e começou a contar sua versão da história, gesticulando com as mãos, exagerando os detalhes e dizendo que a boneca quase tinha pulado em cima dele. Era como se, em poucos minutos, tivesse se tornado o contador oficial de lendas da praça. Essa vítima trouxe um tempero especial para a pegadinha. Não foi apenas susto, mas também um misto de teimosia, desafio e comédia involuntária. A forma como tentou manter a compostura, a ameaça com a bengala e, por fim, a fuga atrapalhada, criaram uma cena tão rica que virou um dos pontos altos do dia. O que fazia dessa pegadinha um verdadeiro espetáculo não eram apenas as vítimas principais, mas sim a variedade de reações que iam surgindo ao longo do dia. Cada pessoa que passava pela praça carregava consigo uma história, um jeito de ver o mundo, e quando se deparava com aquela boneca sinistra, tudo isso vinha à tona. O resultado era uma verdadeira coletânea de expressões humanas, que variavam do riso nervoso ao pavor absoluto. A primeira reação diferente veio de um grupo de
Adolescentes, 4 amigos, uniformes de escola, mochilas penduradas e risadas altas, caminhavam sem prestar atenção no que acontecia ao redor. Foram os primeiros a se aproximar sem qualquer medo. Um deles até comentou: "Ih, olha só essa boneca jogada aqui, parece de filme de terror." O grupo inteiro riu, mas a brincadeira logo perdeu a graça quando a boneca virou a cabeça em direção a eles. O silêncio caiu como um peso. Um dos meninos deixou o lanche cair no chão. Outro agarrou o braço do amigo e, num piscar de olhos, os 4 estavam correndo, gritando como se estivessem fugindo de um monstro. A cena, registrada de vários ângulos, virou uma das mais engraçadas da gravação, justamente pelo contraste entre a confiança inicial e a fuga em debandada. Já uma senhora que passava com o neto pequeno reagiu de forma completamente diferente. O menino, curioso, puxou a mão da avó e apontou para a boneca. "Vó, olha que legal", disse animado. A avó, tentando parecer calma, respondeu: "Não mexe com isso, menino. Deve ser coisa de gente sem o que fazer." Mas assim que a boneca levantou um braço, a senhora gritou tão alto que quase derrubou a sacola de compras que carregava. O neto, inocente, começou a rir, achando que era parte de uma brincadeira qualquer. A mistura de medo real da avó com a gargalhada da criança deixou a cena ainda mais cômica. Houve também o caso de um ciclista. Ele vinha pedalando pela praça, aproveitando o caminho reto e tranquilo, até que notou a boneca no banco. Diminuindo a velocidade, ficou intrigado. Passou uma vez, deu a volta e voltou a passar, dessa vez mais devagar, tentando entender do que se tratava. Na terceira volta, parou a bicicleta e ficou encarando. Foi nesse momento que a boneca soltou um som baixo, um gemido arrastado que ecoou. O ciclista, sem pensar 2 vezes, pedalou o mais rápido que podia, quase atropelando quem passava à frente. O mais engraçado, ele ainda gritava enquanto se afastava: "Eu sabia que era coisa do demônio." Outro destaque foi uma jovem que, em vez de fugir, decidiu se aproximar ainda mais. Talvez movida pela curiosidade ou por achar que não havia nada demais, ela chegou bem perto da boneca e até puxou o vestido dela, tentando ver se havia algo por baixo. A produção, vendo a coragem dela, esperou o momento certo. Quando a boneca moveu os 2 braços ao mesmo tempo, a jovem soltou um berro tão alto que assustou até quem estava longe. Correu sem olhar para trás e, no caminho, derrubou o celular que segurava na mão. Foi preciso um dos produtores resgatar o aparelho e devolver depois, já que ela tinha sumido em disparada. Também teve um grupo de rapazes que resolveu brincar com a situação. Sentaram-se no banco ao lado da boneca e começaram a tirar selfies, fazendo poses engraçadas. Riam, se divertiam, como se estivessem desafiando a suposta assombração. Mas bastou a boneca virar lentamente o rosto para eles e esticar um braço, que o clima mudou na hora. Os rapazes levantaram-se em desespero, tropeçando uns nos outros e derrubando uma garrafa de refrigerante no chão. A cena, claro, virou motivo de risada para quem assistia de fora. Essas reações diferentes mostravam como a pegadinha funcionava em qualquer perfil de vítima. Jovens, idosos, homens, mulheres, todos reagiam de maneira única, mas sempre entregando o que Silvio Santos buscava: entretenimento puro. O riso não vinha apenas do susto, mas da espontaneidade de cada um. O medo transformava o cotidiano em espetáculo, e a praça, que antes parecia comum, se tornava palco de histórias hilárias. Silvio Santos, assistindo cada momento, não segurava a gargalhada. Repetia as cenas, imitava as vítimas, comentava com sua equipe. É impressionante como uma boneca consegue fazer mais barulho que um leão. Para ele, o segredo estava justamente nesse contraste. Um objeto infantil, associado à inocência, sendo usado como fonte de pavor. A ironia fazia tudo ainda mais engraçado. Com o passar do tempo, a praça virou uma atração. Pessoas que já sabiam da pegadinha ficavam por perto só para ver as próximas reações.
formavam rodas, riam, filmavam com celulares e cada nova vítima se tornava o centro das atenções. Era como se a praça tivesse se transformado em um teatro a céu aberto, com a boneca possuída como protagonista silenciosa e implacável. No fim, o que ficou claro é que não havia uma única forma de reagir ao inesperado. Uns fugiam, outros riam, alguns tentavam enfrentar, mas todos, sem exceção, saíam marcados pela experiência. E para quem assistia de fora, cada nova reação era um presente, uma nova forma de rir da vida e de seus sustos. Até aquele momento, a boneca já havia provocado uma variedade incrível de reações. Correria, gritos, quedas, ameaças com bengala e até gente que tentou tirar selfie com ela. Mas o que tornava as pegadinhas de Silvio Santos inesquecíveis era justamente a construção de tensão até chegar ao ápice, o instante em que a situação, aparentemente controlada, se transformava em puro caos. O plano da produção era simples e calculado. Depois de várias interações leves, como a boneca mexendo um braço, girando a cabeça ou soltando um gemido discreto, chegava a hora de deixar a plateia sem fôlego. Para isso, o ator que controlava a boneca tinha um último recurso escondido: levantar-se parcialmente, revelando de vez que havia vida dentro daquele corpo inanimado. A cena aconteceu no meio da tarde, quando a praça estava mais cheia. Um casal jovem se aproximava, de mãos dadas, rindo e conversando. A moça foi a primeira a notar a boneca e parou de repente. "Ai, amor, olha aquilo", disse apontando. O rapaz riu. "Deve ser alguma exposição de arte. Relaxa." Mas antes que pudesse continuar a explicação, a boneca girou a cabeça para eles e moveu os braços ao mesmo tempo. A moça deu um grito tão alto que atraiu olhares de toda a praça. O rapaz tentou bancar o corajoso, segurando a mão dela e dizendo: "Calma, calma, é só uma boneca." Porém, no instante seguinte, veio o clímax. A boneca começou a se levantar. Primeiro o tronco, depois os braços estendidos, como se fosse se jogar em cima do casal. O movimento foi rápido o suficiente para parecer real, mas lento o bastante para criar suspense. O efeito foi devastador. A moça puxou o namorado com força e os dois saíram correndo em disparada, quase derrubando um senhor que passava com cachorro. O rapaz, que até então tentava parecer destemido, gritava tanto quanto ela, numa sinfonia de desespero que fez todo mundo ao redor cair na gargalhada. Mas não parou aí. Logo depois, um grupo de 3 amigas que observava de longe resolveu se aproximar. Uma delas, mais ousada, comentou: "Eu não tenho medo de boneca, isso é tudo truque." As outras 2 riam nervosas, mas seguiram a amiga até o banco, pararam em frente, examinaram a boneca imóvel e até tiraram uma foto. Foi o momento perfeito para o golpe final. A boneca, que até então permanecia estática, inclinou-se de repente para frente, soltando um gemido mais alto, quase um grunhido. As 3 amigas gritaram em uníssono, largaram os celulares e correram em direções diferentes. Uma tropeçou no meio da praça, levantou rápido e continuou correndo, enquanto outra simplesmente deixou a mochila para trás. O público ao redor ria de chorar, batendo palmas e apontando. Cada reação aumentava a tensão coletiva. As pessoas que ainda não tinham percebido a pegadinha se aproximavam, atraídas. Pelo barulho e pelas risadas, formava-se uma roda de curiosos, todos esperando a próxima vítima cair na armadilha. O suspense era tanto que até quem sabia que se tratava de uma pegadinha sentia aquele friozinho na barriga ao olhar para a boneca. E então veio a cena que coroou o clímax. Um policial que fazia ronda pela região resolveu investigar. Aproximou-se do banco, olhando sério, talvez achando que realmente havia algo suspeito ali. Tocou no ombro da boneca, tentando verificar se não era apenas um boneco de loja abandonado. Foi nesse momento que o ator lá dentro se levantou de vez, abrindo os braços e soltando um gemido profundo. O policial, surpreendido, deu um salto para trás, levou a mão ao cinto e por um instante pareceu que ia sacar a arma. Mas logo percebeu do que se tratava e, sem conseguir conter, começou a rir de si mesmo.
A plateia explodiu em gargalhadas, aplaudindo de pé. Foi a confirmação de que a pegadinha tinha alcançado o auge. Quando até uma figura de autoridade entra na brincadeira, a comédia fica ainda mais saborosa. Do estúdio, Silvio Santos assistia tudo em êxtase, gargalhava alto, batia palmas e dizia: "Eu não acredito! Até o policial caiu! Essa é para entrar para a história!" E realmente entrou. A reação dele, sempre espontânea, era quase tão engraçada quanto as próprias vítimas. O clímax da pegadinha transformou uma simples boneca em protagonista de um espetáculo. A praça inteira se envolveu. As vítimas correram, gritaram, tropeçaram, e o público ganhou um dos momentos mais divertidos da televisão. Era o auge da arte do susto, misturado com o riso, tensão e comédia, lado a lado, no equilíbrio perfeito que só Silvio Santos sabia orquestrar. Se o clímax da pegadinha foi o momento em que a praça inteira entrou em estado de pânico e risada ao mesmo tempo, o fechamento foi o instante em que a tensão deu lugar ao alívio. E esse alívio veio acompanhado de gargalhadas, aplausos e até pedidos para repetir a cena. Esse era o charme inconfundível das pegadinhas de Silvio Santos. Por mais que as vítimas se assustassem, no fim, todos riam juntos. Depois que o policial foi surpreendido e a reação dele viralizou no próprio local, a equipe decidiu revelar a brincadeira. A boneca permaneceu imóvel por alguns minutos, como se tivesse voltado ao estado inanimado, enquanto um dos produtores, disfarçado de passante, se aproximou dos curiosos e começou a apontar para as câmeras escondidas. Aos poucos, a verdade foi se espalhando pela praça. O primeiro a voltar ao cenário foi o rapaz da segunda vítima, o universitário que tinha caído sentado no chão. Ainda sem acreditar que aquilo tudo tinha sido armação, ele ria nervoso e dizia para os amigos: "Eu sabia, eu falei que era pegadinha." Tentando salvar a própria reputação, seus amigos, claro, não perdoavam, riam dele, imitavam a queda e até fizeram piada. "Corajoso até a boneca levantar o braço, né?" A senhora da primeira vítima, que havia corrido em disparada, deixando a bolsa quase cair, também voltou. Ainda ofegante, colocou as mãos na cintura e exclamou: "Olha, quase me mataram do coração, mas eu nunca ri tanto da minha vida." Ao ver a cena dela sendo reprisada nos monitores da equipe, começou a rir de si mesma, chorando de tanto dar gargalhada. O senhor da terceira vítima, com sua bengala em punho, ainda resmungava: "Vocês são uns danados. Eu vou contar isso para todo mundo. Quase me derrubei correndo." Mas o tom bravo logo se transformou em riso quando Silvio Santos, do estúdio, mandou exibir a cena em câmera lenta, mostrando o momento em que ele levantava a bengala como se fosse enfrentar um fantasma. A plateia, do outro lado da tela, chorava de rir e o próprio senhor não resistiu. Tá bom, vocês me pegaram", disse sorrindo. Os adolescentes que haviam corrido em bando foram entrevistados pela equipe e admitiram: "A gente pensou que era só uma boneca velha, mas quando mexeu a cabeça, misericórdia." A confissão, misturada com risadas, mostrou como até os mais destemidos caíam na armadilha. E claro, o momento mais comentado foi o do policial. Depois do susto, ele mesmo entrou na brincadeira. Tirou foto ao lado da boneca, riu com os moradores da região e disse: "Vou contar no batalhão que hoje eu fui rendido por uma boneca." O carisma e o bom humor dele deram o tom perfeito para encerrar a cena com chave de ouro. A praça, que havia começado o dia tranquila, transformou-se em um verdadeiro espetáculo a céu aberto. Pessoas que estavam apenas de passagem pararam para assistir, filmaram com seus celulares, compartilharam risadas. Muitos comentavam que não viam algo tão divertido havia anos. Era como se a pegadinha tivesse quebrado a rotina e trazido um sopro de leveza para todos. Do estúdio, Silvio Santos comandava o riso. Seu jeito inconfundível de gargalhar, apontar e repetir as cenas mais engraçadas dava ainda mais vida à pegadinha. Ele brincava, imitava as vítimas e fazia comentários espirituosos que deixavam tudo ainda mais divertido. "Olha lá, olha a bengala voando!"
dizia rindo, enquanto a produção reprisava os melhores momentos em câmera lenta. O fechamento da pegadinha mostrava que, no fim, tudo não passava de uma grande brincadeira. As pessoas saíam da praça aliviadas, algumas ainda rindo de nervoso, mas todas com histórias para contar. A boneca, que havia causado tanto medo, agora era motivo de piada e até de selfies. Houve quem pedisse para tirar foto ao lado dela sem medo, apenas para eternizar o momento. Era exatamente esse o segredo de Silvio Santos: transformar o susto em risada, o medo em diversão coletiva. E não importava quantas vezes as pessoas assistissem à cena, a espontaneidade das reações sempre fazia parecer inédita, como se fosse a primeira vez. E assim, entre gritos, correria, tropeços e gargalhadas, terminava mais uma das grandes criações de Silvio Santos e sua equipe de câmeras escondidas. A praça, que no início era apenas um cenário comum, transformou-se em palco de emoções intensas. Quem passou por ali naquele dia dificilmente esqueceu a experiência. Alguns juraram nunca mais olhar para uma boneca do mesmo jeito. Outros contaram a história inúmeras vezes para familiares e amigos, sempre arrancando risadas a cada detalhe exagerado. A magia das pegadinhas estava justamente nisso, em como algo tão simples, quase infantil, podia despertar sentimentos tão fortes. O medo, por mais real que fosse no momento, se dissolvia rapidamente em riso, e o riso, esse sim, permanecia. Ficava registrado na memória, na televisão, nos relatos de quem assistia. Era a prova de que o humor não precisava de palavras complexas ou de tramas elaboradas. Bastava a vida cotidiana ser virada de cabeça para baixo e o inesperado fazer o resto. O mais bonito era ver como, no final, todos riam juntos. O senhor que corria com a bengala, a senhora que gritava alto, o jovem que caía sentado, até o policial que se deixou levar pela surpresa. Todos se tornaram personagens de um espetáculo coletivo. Não havia vencedor ou vencido, apenas participantes involuntários de uma grande piada que unia gerações. Esse era o verdadeiro legado de Silvio Santos, a capacidade de criar momentos que atravessavam o tempo. Quem assistiu naquela época ainda se lembra, quem vê hoje pela internet se surpreende como se fosse inédito. O riso é atemporal e o susto, quando bem dosado, vira ingrediente essencial para que a diversão se torne inesquecível. E é exatamente isso que continuamos trazendo aqui no canal. A lembrança dessas pegadinhas clássicas, narradas e recontadas de um jeito que faz você sentir como se estivesse lá, vivendo cada detalhe, reviver o passado, redescobrir as reações, perceber que a vida tem espaço para rir até dos maiores sustos. Essa é a proposta. Então agora é com você. O que teria feito no lugar dessas vítimas? Teria encarado a boneca com coragem? Teria corrido sem olhar para trás? Ou teria ficado paralisado, sem saber se ria ou chorava? Conta aqui nos comentários porque a gente quer saber. E claro, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Assim, mais pessoas podem reviver essas histórias incríveis e rir junto com você. Cada inscrição, cada like e cada compartilhamento é o que nos ajuda a manter viva essa tradição de humor que marcou o Brasil. Silvio Santos sempre dizia que quem não se diverte se perde. E essa pegadinha da boneca possuída é a prova de que, mesmo nos sustos, a diversão sempre vence. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo com mais histórias de pegadinhas lendárias que vão te fazer rir até chorar.